que continua com a palavra agora com o processo 24.531. Obrigado, Excelência. O presente processo foi autuado com base na comunicação interna da DAFO, em 2018, onde a área técnica desta Corte de Contas constata que o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal, do primeiro quadrimestre do Poder Executivo do Estado, apontou gastos com despesa de pessoal na ordem de 46,8% sobre a receita corrente líquida, extrapolando, mesmo neste dado apresentado, o limite prudencial, não o limite da despesa, mas já o prudencial. A comunicação identificou ainda que o Poder Executivo, já no relatório de gestão fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2017, havia registrado com o pessoal uma despesa de 56,86. Então, ele havia extrapolado já em dezembro de 2016, precisar de fazer um ajuste de 2017 e precisar fazer um ajuste, tendo a redução do período subsequente ocorrido devido à significativa alteração, e aí percebe a instrução, que esta redução de 56,86 para 46,8, ou seja, 10% do valor da despesa, foi por uma dedução relativa à despesa de exercícios anteriores, que passou, antes essa redução era de 6.800.000, e neste relatório do primeiro quadrimestre vem com 407 milhões de redução para poder, então, chegar neste valor. E o relatório, então, aponta, é um relatório bem circunstanciado, bem embasado, e ele aponta o seguinte, olha, neste patamar aqui, apurou, então, as seguintes inconsistências para justificar esta redução. A despesa com mão de obra do Serviço Social de Saúde, não computadas para fins de cálculo do limite, que é o ProSaúde, do limite legal, no valor de 94 milhões. E esse tribunal já havia aqui decidido e comunicado ao Executivo que a atividade fim e a despesa tinha que estar na despesa pessoal. Então, ele percebe que há 94 milhões que estão sendo retirados do cômputo, que é o ProSaúde. Aponta ainda uma dedução. Retirado ou incluído? Foi retirado. Então, como ele é retirado, eu caio de 56 para 46. Há vários itens retirados. O tribunal está dizendo que está sendo retirado, mas não pode ser retirado, né? Isso. É isso, não podia ser retirado, exatamente. Então, esta foi a análise, está perfeita. 94.167. Então, por que saiu de 56 e veio para o de 56,86 no último quadrimestre de 2017 e no primeiro cai para 46, 10% a menos. Então, um dos itens foi retirado da despesa de pessoal, o ProSaúde. Este foi um dos itens, 96 milhões. Que teria havido uma dedução indevida da totalidade das despesas com inativos. A totalidade era 783, uma parte é financiado pela contribuição do servidor, mas 394 milhões saíram da fonte 100, portanto, saiu do cofre. E entende esta análise da instrução que esses 394 milhões são despesa de pessoal, também não poderiam ser retirados. E aqui, então, vem uma discussão a posteriori. E isso fez com que aumentasse, então, substancialmente as despesas de exercícios anteriores, tá? Então, e era aqui que estavam os 394, os 94, e, portanto, entende que nos exercícios anteriores deveria ficar apenas o valor referente a 8.647.000, que eram os encargos de dezembro de 2017, pagos no primeiro quadrimestre de 2018, e que esses, corretamente, não deveriam ser lançados no abate. Devidamente citado, conforme certidões às folhas 64 a 65, então secretário de Fazenda do Estado, o senhor Joaquim Manuel Macedo, ele deixou de aproveitar a oportunidade que lhe foi dada para prestar essas informações e o feito vai ao parquê, ao douto Ministério Público de Contas, junto a este tribunal, mas nesse interim, o secretário de Fazenda, o senhor Joaquim Manuel Macedo, apresenta intempestivamente uma defesa e, em suma, ele alega o seguinte, que as despesas com serviços de saúde, ProSaúde, não deveriam ser computadas como gasto de pessoal, conforme decisões tomadas por órgãos de controle externo de outros estados. Que, quanto ao repasse por fundo de previdência, com a finalidade de cobrir a insuficiência financeira de 394 milhões,
que este se origina no reconhecimento de dívida pelo Estado do Acre em favor do Acre Previdência, por meio do qual o Estado pretende ressarcir o valor transferido em 1996, quando o Executivo pegou o dinheiro para fazer as estradas. Então, pegou do extinto Fundo de Assistência Previdenciária do Tesouro, por meio da Lei número complementar 52 de 1996, razão pela qual tais recursos, que agora estão sendo devolvidos ao Acre Previdência, não devem ser classificados como repasse para cobertura de déficit pela fonte 100 e apenas um pagamento da dívida que existiria, então, ao fundo. E aqui, então, esse é um assunto que então, teremos que discutir para análise e decisão final. Em atenção aos princípios da verdade real, contraditória e ampla defesa, foi o feito novamente encaminhado à primeira inspetoria, tendo esta emitido um relatório conclusivo de análise às folhas 97 a 96, e em seguida o feito foi ao doutor Ministério Público de Contas, que também apresentou seu parecer. O relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Nesse processo aqui, o Ministério Público se pronunciou em 2 oportunidades, e eu vou, então, me ater ao segundo relatório, considerando que já há um bom resumo do que ocorreu, né, nesse processo. Bom, após o pronunciamento de mérito do parquê, o gestor encaminhou o documento com informações e justificativas, reforçando os argumentos anteriormente apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado, de que as despesas pagas a organizações sociais por meio de contratos de gestão não são obrigatoriamente consideradas como gasto de pessoal e que os valores repassados ao fundo a partir de novembro de 2016 originalmente tratam-se de recursos previdenciários ressarcidos em decorrência do saque realizado pela Lei Estadual número 52/96. A primeira inspetoria emitiu um novo relatório técnico informando que o Poder Executivo atendeu a decisão desta Corte de Contas quanto ao cálculo das despesas do ProSaúde no relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado número 1032, de 30 de janeiro de 2019. Quanto ao duplo desconto dos valores repassados a título de aporte financeiro para a cobertura do déficit, informou que o governo estava fazendo o lançamento desse numerário na despesa geral de pessoal, na rubrica 97, como bem explicado na tabela 1 de folhas 102 a 103, o que acabava por anular essa diferença maior que existia nas despesas não computadas para apuração do limite. Por fim, a DAFO defendeu o não reconhecimento do modo adotado pelo governo para pagamento do valor do saque realizado, com base na Lei Complementar Estadual número 52/96, considerando que o termo de confissão de dívida seria para pagamento em parcelas iguais ao valor necessário para a cobertura do déficit, o que mudava o valor devido mensalmente. O presente processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 26 de março de 2019. Com relação aos valores pagos ao ProSaúde, embora o atual governo tenha cumprido as determinações de classificar como outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização, vale esclarecer, ao contrário do que afirma o gestor em sua última defesa, não se decidiu em nenhum momento que os valores pagos ao CIP sejam obrigatoriamente classificados como despesa de pessoal. Acontece que, no caso específico do ProSaúde, este atuava apenas como intermediário para a contratação de pessoal na área de saúde, no caso para médicos e enfermeiros, cargos essenciais existentes na estrutura do Estado, o que preenche os requisitos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por este motivo, não deve ser contabilizado como outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização. Aqui é uma situação diferente daquela em que você tem um contrato de gestão, onde de um lado tem o poder público, do outro lado uma organização que vai prestar um serviço. Nesse caso aqui, o que a gente vê é mera intermediação de mão de obra. Portanto, não pode fugir àquela classificação lá, isso aqui deixar de constar como despesa de pessoal. Bom, quanto à forma de classificar o aporte efetuado pelo Estado para a cobertura do déficit financeiro do Fundo Previdenciário como despesas de exercícios anteriores ao período de apuração, inicialmente tida como válida, após analisar as informações trazidas no último relatório técnico, entendo como equivocada. Isto porque as alterações nos registros da despesa com pessoal advindas do termo de reconhecimento de dívida, assinado em 28 de maio de 2018 e publicado no Diário Oficial do Estado, número 12.313, de 29 de maio daquele mesmo ano, retroagiu ao exercício de 2016 para considerar que todo o valor que foi repassado a título de cobertura de déficit financeiro seria, na verdade, pagamento da dívida,
o que ocasionou a correção dos demonstrativos já apresentados. Além disso, o referido termo não estabeleceu valores das parcelas a serem pagas, sendo essas constituídas pelo valor total a ser aportado pelo Poder Executivo para a cobertura do déficit, demonstrando que esse instrumento fora usado apenas para disfarçar a situação delicada em que se encontra o Fundo Previdenciário e os gastos com o pessoal do Estado. Portanto, não se trata de meros erros de forma na constituição da dívida, mas de artifício contábil que deve ser rechaçado por esse tribunal. Ademais, necessário se faz, desde logo, a discussão como será feito o reconhecimento e pagamento da dívida que o Estado tem com a Previdência Estadual, pelo não pagamento da parte patronal desde a fundação do AC Previdência, para evitar que se constitua a mesma situação descrita nesses autos. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina: 1. Pelo não reconhecimento da metodologia utilizada para apuração do limite da despesa com pessoal do Poder Executivo Estadual, utilizando o termo de confissão de débitos assinado em 28 de maio de 2018. 2. Pela notificação do governador do Estado do Acre e da secretária de Estado da Fazenda para a recondução da despesa com pessoal ao percentual descrito no artigo 20, inciso 2, a linha C, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e apresentar plano de contingenciamento para diminuir a necessidade de complementação financeira do Tesouro Estadual para pagamento da folha de inativos do Instituto de Previdência. 3. Pela notificação da secretária de Estado da Fazenda para que realize o repasse da cobertura de insuficiência financeira do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado por meio de transferência financeira, conforme estabelece o item 4.3.5 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 7ª edição. 4. Pela notificação do diretor-presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre para que mantenha o registro destacado das despesas com benefícios previdenciários pagos com recursos vinculados e não vinculados, informando ao Poder Executivo para que proceda ao registro correto da dedução no demonstrativo da despesa com o pessoal no relatório de gestão fiscal. 5. Pela notificação do governador do Estado do Acre, da secretária de Estado da Fazenda e do diretor-presidente do Instituto de Previdência, para que informe ao Tribunal de Contas se existe planejamento para pagamento da dívida patronal do Estado para com o Fundo Previdenciário, assinando o prazo. E 6. Dar ciência do que foi apurado nestes autos aos chefes dos poderes do Estado, à Procuradoria-Geral de Justiça, à secretária da Fazenda, ao diretor-presidente do Acre Previdência, considerando a relevância do tema e a importância das medidas para os servidores públicos estaduais. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Esta é uma situação onde todos estão certos. Então, está certo a DAFO quando diz que a despesa de pessoal no primeiro quadrimestre de 2018 era 56,86% da receita corrente líquida. Está certa a DAFO. Porque não podemos deixar o ProSaúde de fora. Não, já decidimos, já temos levado em consideração, fazemos isso nos municípios, temos que fazer também no Estado, está perfeito. Então, aqueles 90 milhões do ProSaúde têm que ser recolocados. Mas aqui nós temos uma situação que é receita de fundo. E esta nós temos que atentar para a legalidade, artifício ou não, dá para perceber que é um artifício, mas ele pode ser alguma coisa legal. Artifício porque não foi feito lá atrás, porque foi feito nesta medida, quando nós já estamos com 56. É um artifício, mas ele pode ser legal. Então, esta é a análise que a gente tem que se debruçar sobre ela. Então, despesa de pessoal, primeiro quadrimestre de 2018, 56,86%, a DAFO está perfeita. Inclusão do ProSaúde dentro da despesa, 94 milhões, a DAFO está perfeita. Abatimento da despesa de pessoal, da compensação do fundo, aqui é um artifício, mas nós temos que estudar a legalidade dele. Pronto. E quando nós vamos para a lei de responsabilidade, ela diz assim:
Para fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, que é aquele que diz como é que faz para reduzir, os estados não poderão ter mais do que 60%, não poderão exercer, Muito bem. Mas aí, no seu parágrafo primeiro, ele diz assim: na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas, inciso 6, com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes, a linha C, das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo. Ponto. Não diz quais são as receitas. Das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo. Então, se houver uma receita legalmente arrecadada pelo fundo para pagar inativos, ela não entra na despesa do pessoal. Então, se eu colocar esta leitura do artigo 19, com o parágrafo 1º, com o inciso 6, com a linha C, a receita do fundo, se legal, e ela foi usada para pagar inativos, o pagamento de inativos deste valor não entra na despesa do pessoal. Pronto. Está pagando 2 vezes. Então, o que aconteceu? Havia um dinheiro no fundo, e aqui agora nós temos que ir para a legalidade. O que foi feito? Um cobertor. Perfeito. Só temos que estudar agora se ele está legal ou não. E havia um dinheiro dentro do fundo de 60 milhões de reais, ou 36 milhões de reais, em 1996. E por uma onda, não foi ideia do Estado do Acre, não, até porque o CONFAS é bom, porque o CONFAS é um conselho de secretários de fazenda, onde todas as coisas boas e todas as coisas ruins são disseminadas pelo país inteiro. E lá em 1996, seguindo o modelo de Minas Gerais, foi dito para o então secretário de Fazenda que era permitido, e era, tirar dinheiro do fundo previdenciário para financiar o executivo. A partir da lei de 2007, da lei previdenciária de 2007, isso não é mais possível. Não, hoje, se alguém quiser fazer isso, não consegue. Mas até 2007 isso era legal. Então, foi aprovada a Lei Complementar 52 de 1996, que permitiu ao então gestor e governante retirar o dinheiro do fundo aprovado pela Assembleia Legislativa, tirando de lá os 36 milhões e levando para onde? Para as estradas, para a despesa. Era uma beleza esse financiamento, porque podia gastar na fonte 100. Legalmente, não houve nenhum crime. Hoje, se isso ocorresse, não. Haveria um crime, uma impropriedade, uma improbidade, a partir da lei de 2007, mas até então não. Bom, e isso ficou contabilizado? Ficou. Até porque no valor da lei complementar de 52 de 1996, está escrito o valor. Muito bem. Quando chega agora, o gestor diz, pô, esse dinheiro está fazendo falta. Está fazendo falta onde? Lá. Então, eu vou pagar. Beleza. Não há nenhuma dúvida que é um artifício, e o fato de eu não ter definido parcelas, não há obrigação, dá para perceber que eu estou fazendo o processo de acomodação. Qual era a necessidade disso? Nós podemos até ter dúvidas sobre a legalidade ou não. Mas quem aprova este cobertor? O povo. Então, o ano passado, através de lei complementar, o mesmo povo que, através de seus representantes na Assembleia, permitiu tirar o dinheiro do fundo e trazer para a despesa do Executivo, o mesmo povo, com seus representantes, permite agora que o Executivo, através de lei complementar, pague de volta para o fundo. É um artifício? É. Legal? Não tenho dúvida. Finito, porém, não sei se cobre todas as contas de 2018, porque ele, inclusive, diz que é de 2018 para 2016. Eu acho até que seria melhor para o gestor ter feito só do 17 e 18, mas como ele fez 2016, vai gastar uma parte disso. E o que é que nós temos que conferir, Tribunal de Contas? Se esse cobertor está bem calculado.
Então, no meu entender, o que resta a nós, Corte de Contas, não é discutir a legalidade, porque quem autorizou foi o povo, o dono do dinheiro. E o que é que nós temos que conferir agora? Se o tamanho do cobertor utilizado é realmente o que confere com aqueles 36 milhões corrigidos neste período. Isto cabe a esta Corte de Contas. E aí fazer a conta de trás para frente, de 2016 para 2018, e ver onde é que o cobertor termina. Então, esse é o meu entender. Então, entendendo assim, entendo que os 94 milhões do ProSaúde têm que ser jogados dentro, mas entendo que os 394 milhões gastos para pagar os inativos têm que ser retirados. E refazendo essa conta, eu entendo que a despesa de pessoal continua em 56, temos que demonstrar, para que fique bem claro, que há um abatimento legal pela contribuição aos inativos, e com isso ele não cai para os 46 propostos, mas fica em 49,03. Então, passa o limite em 0,3% dos 49 fixos, quando nós acrescentamos o ProSaúde, mas abatemos o valor dos inativos. E aí, quando nós fazemos essa correção, a quantia, então, o valor, então, no meu entender, a despesa de pessoal legal, não a verdadeira é 56,86, mas a legal, por isso tem que ser feito o demonstrativo mostrando 56 e depois botando o abate legal dos inativos, em 49,03% da receita corrente líquida. Então, assim sendo, Excelência, com essas explicações, eu voto pela notificação do então secretário de Fazenda, que era quem apresentava os recursos, o RGF, o senhor Joaquim Manuel Massur Macedo, porque a partir daqui tinha que ser emitido um alerta para recondução, depois ele foi reconduzido no outro em seguida, mas este é do primeiro quadrimestre, para que seja cientificada a metodologia utilizada para apuração do limite de despesa com o pessoal, porque esta é a metodologia que tem que ser adotada se assim definir este plenário. Pela notificação do Poder Executivo, na pessoa do governador do Estado, senhor Gladson de Lima Cameli, da secretária de Estado da Fazenda, a senhora Semiramis Maria Plácido Dias, e da secretária de Estado de Gestão Administrativa e Planejamento, senhora Maria Alice Melo de Araújo, para a recondução da despesa do pessoal do Poder Executivo aos limites previstos no artigo 20, inciso 2, a linha C da LRF, caso tal situação ainda persista, ou seja, se hoje ela estiver acima com esta metodologia. Pela notificação do Poder Executivo, portanto, do excelentíssimo senhor governador, da excelentíssima senhora secretária de Fazenda, da excelentíssima senhora secretária de Estado de Gestão Administrativa, acerca do volume de recursos utilizado na cobertura do déficit previdenciário existente na folha de inativos. Pela notificação dos mesmos, para que usem esta metodologia, se assim aprovada neste pleno. Pela notificação do diretor do presidente do Instituto do Acre Previdência, para que mantenha registro destacado das despesas com benefícios previdenciários pagos com recursos vinculados e não vinculados, informando ao Poder Justificativo para que proceda o registro correto da dedução no demonstrativo da despesa com pessoal no relatório de gestão fiscal. Dar ciência desta decisão aos chefes do Poder Judiciário, Legislativo, bem como ao Ministério Público Estadual, pela abertura de processo autônomo neste tribunal para verificação dos valores de correção, caso tal ainda não tenha ocorrido. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, pela forma que eu estou vendo, eu vi o voto perfeito, só que eu não estou vendo se, porventura, acontecer de não estar correto as visões dos exercícios pendentes, a penalização de quem é responsável por isso, ou se será responsabilizado no próximo ato. Porque este é o primeiro. Vossa Excelência tem razão. Então, veja, como dezembro de 2017 o valor estava baixo, este seria o 0,3 acima, que é quase nos 49, seria o primeiro, portanto, ele teria 8 meses, então aqui ainda não caberia a punição. Tá? Então, teria que ver no segundo. Entendo que no segundo aqui foi por um erro de cálculo na compensação, porque se fosse necessário e tivesse embutido o ProSaúde, provavelmente tinham feito uma compensação maior, e eu acho que isso foi feito no semestre. De qualquer forma, aqui começa a contar
8 meses para a aplicação da multa. Significa que no processo próximo, automaticamente, virá essa computação desses É porque exercícios o prazo, constantes. pelo decréscimo do PIB, seria no segundo, e aqui é o primeiro. Entendeu? Porque eu vejo um prefeito aqui da primeira circunstância pega 14 mil. Mas ele pega 14 porque a gente já tem 8 meses que ele Mas não aí se nós temos ajustou. 3 anos. Eu acompanho o relator, Excelência, eu vou acompanhar o próximo passo desse processo. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu acompanho o pensamento, o voto do relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, o que preocupa é uma situação que você traz, como diz o conselheiro Malheiro, de fazer um ajuste de contas de um empréstimo realizado em 96 e que não viu os balanços, né? Se isso foi acumulado, de que forma foi sendo pago. Naquele período eu estava na Assembleia, votamos Eles contra. usaram 2 índices. A que juros foi, de que forma foi sendo quitado o principal, a taxa de juros, né? Porque tinha um juro. E agora é reivindicado para fazer uma cobertura de um déficit na conta, primeiro, do Acre Previdência, então sai do orçamento fiscal para cobrir o Acre Previdência, mas dizendo, o que sai daqui do orçamento fiscal para não virar uma despesa de pessoal, eu estou pagando uma dívida passada. Tudo bem. Acontece que essa conta aqui no Acre Previdência, ela tem uma motivação, tem uma despesa gerada aqui no Executivo, que com pessoal que tem uma dinâmica muito superior ao pagamento dessa dívida. Agora resolveu esse período. Tá, assim, mas lá na frente não resolve. Não resolve. Já não resolve. Qual a saída que nós vamos dar para que essa dinâmica na despesa de pessoal, que muitas pessoas estão se aposentando, vem para cá com essa dinâmica, e aqui não tem fundo, e não tem mais o artifício de cobrir, né? De fazer, não, vamos encontrar outra dívida, essa foi resolvida. Temos que sentar e dizer, olha, não dá mais para você receber uma conta, o Acre Previdência, que vai continuar saindo do Executivo um valor para cobrir esta conta, sem cobertura. Aí o próximo governador vai achar que saída. Qual a saída? Vai correr lá no Senado e dizer, altere, que nós não temos como pagar. Então, eu vejo que, já fiz várias vezes, vamos fazer a conta aqui, vamos sentar todos os atores para fazer a conta. Porque o governo passado resolveu. Achou um artifício, como diz o... E o próximo, qual é o artifício? Não existe artifício. A dinâmica da despesa pública tem um percentual de crescimento bem superior à dinâmica da receita que ele vai receber. E aí, então, essa despesa de pessoal vai para cá, para o Acre Previdência, o cara é um policial, é o professor, né, que são as contas mais altas, né, a conta nossa mesmo, dos poderes, né? Todo mundo, outro dia a Assembleia Legislativa, 2017, aprova que a despesa do auxílio saúde vai também para os inativos, por lei. Ou seja, o cara não está trabalhando, não tem nenhum problema, mas vai para lá com uma lei. Aí ele diz, eu vou transferir do meu orçamento fiscal para o orçamento previdenciário sem nenhum... E nós acatamos aqui, tranquilo. Da onde vai sair esse dinheiro? Não, aí o povo autoriza, mas com a irresponsabilidade fiscal muito alta. E nós não fizemos a conta aqui para dizer, olha, isso aqui está errado, não pode. Então, assim, o populismo fiscal, chegou a hora da gente dizer, olha, não dá mais. Tem o populismo político, a gente é fácil de culpá-lo, mas o populismo fiscal não, porque ele reflete nas contas. E o CPF que está lá é do governador, não é do povo, não. Pois é o do governador. É do governador. O gestor, ele mete o CPF dele lá.
Eu particularmente acho, nunca mexo nas contas lá, porque nunca fui chamado também para... Mas se a gente for chamado, também sabe fazer continha. E, para mim, a continha principal que tem que ser feita é que a despesa pública tem uma dinâmica assim, bem superior ao crescimento da despesa, da receita fiscal e previdenciária. A previdenciária está lá embaixo, nem existe mais. O PIB está decrescente, né? E a fiscal caindo. Então, o que nós vamos ter que fazer? É sentar na mesa e fumar o cachimbo da paz. Eu vou fazer. E vamos fazer o pacto, Eu vou né? fazer. Tem que fazer um pacto. Fumar esse, não tem um cachimbinho da paz, quando brigavam os antigos? Né? Vamos fumar o cachimbo da paz? Sentar aqui e fazer a conta e dizer, olha, Exatamente. acabou o populismo fiscal, não tem mais. O político está sendo minado aí, né? Todo dia, já basta muita gente que mina, mas o fiscal não, o fiscal nos leva lá embaixo. Então, vamos aprovar essa conta, mas eu acho que a primeira coisa que o tribunal deveria comunicar ao futuro governador, que o CPF dele, da secretária da Fazenda, estão na berlinda, se não houver um ajuste adequado de todos os planos de carreiras. Não dá, o crescimento horizontal é de 2 em 2 anos, tem uma puladinha. O percentual é bem superior dessa puladinha ao crescimento da receita. E aí a gente deixa aí, está solto. Tem o plano de carreira nosso, que é uma aberração de todos os setores aí. Hoje. Veja o Diário Oficial do Estado hoje. Então, eu vejo, vamos aprovar, é uma saída, como diz aí o conselheiro Malheiro, mas eu acho que o CPF dos futuros gestores está comprometido porque não vai ter cobertor financeiro do lado da receita para cobrir o cobertor fiscal do lado da despesa. Eu faço já fiz aqui, um dia até o conselheiro José Augusto me achou doido, mas eu acho que nós deveríamos aumentar o percentual para diminuir o percentual de arrecadação da parte que a gente paga, para poder cobrir receita e atravessar essa tempestade fiscal por uma certa calma, diminuir aí o efeito para o CPF dos gestores que estão conduzindo lá no Estado. Eu não sei até que ponto eles estão fazendo essa continha, né? Mas eu acho que o Executivo já deveria ter chamado todo mundo para sentar e vamos ajustar essa despesa, adequá-la à realidade. Senão, eles vão pagar a conta. O atual vamos aprovar aqui, né? Salvamos, tinha uma dívida lá em 96, vem para cá, nunca se cobrou juros no principal dela, mas agora, como está dando um problema aqui no meu CPF, eu vou fazer isso aqui. E o próximo não vai ter saída. Então, eu vou lhe acompanhar, mas eu faço uma sugestão, não sei se a equipe do Executivo, que tem um CPF envolvido, né, nos chama, ou chama todo mundo para fazer um grande pacto. Então, Vossa Excelência acompanha o relator. Conselheira Dulce. Relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator.